fé. Obrigado, Senhor. Quero dizer, o Senhor é fiel. Amém. O Senhor é fiel. Quero parabenizar. Gostaria de parabenizar a Jade nesta manhã por ter sido aceita no programa de discipulado Circuit Lizers. Vamos lá, deem uma salva de palmas para ela por isso. Estou animado com a jornada dela e com o que ela vai fazer e ansioso por isso. Então, a doutora Shirley vai sair de férias na próxima semana ou amanhã? Você vai embora amanhã. Bem, nós te abençoamos no caminho, em nome de Jesus. Que você encontre renovação, seja revigorada. E, Pai, nós te agradecemos por essa estação de descanso e rejuvenescimento sobre a vida dela. E, Pai, oramos por contínuas revelações frescas sendo derramadas sobre a vida dela durante esse tempo. Que ela seja reenergizada, Pai, e esteja pronta para essa próxima estação da vida dela. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos porque já está feito, em nome de Jesus. Todo mundo diga amém. Às vezes, quando você sai de férias, precisa de férias depois das férias. Oramos para que esse não seja o caso dela, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, tenha um pouco de paciência comigo. O que vou falar hoje é simples, não é complicado. Antes de fazer isso, deixe-me só dizer para a doutora Liz, quem está aqui? E o doutor Rick, que dedicou tanta energia e investiu tanto tempo no reino de Deus. Seminário de treinamento avançado. Conversamos esta manhã e eu apenas o incentivei a descansar um pouco. Amém. Bom te ver, doutora Liz. Nós amamos você, amamos vocês dois e agradecemos a Deus por quem vocês são. E, só quero dizer obrigado por nos permitir fazer parte do seminário de treinamento avançado do reino. Porque é uma bênção para esta casa e uma bênção para as nossas vidas. Então, obrigado e nós honramos vocês. Quero apenas fazer alguns comentários sobre algo simples. Mas não quero que vocês simplesmente descartem isso porque parece um pouco elementar. Não existe assunto ou discussão mais elementar do que a fé. Ela está na base da nossa vida como crentes. Mas vou fazer alguns comentários sobre isso. Não vou me alongar, porque já tivemos um tempo maravilhoso na presença do Senhor. A primeira coisa que quero dizer a vocês é que o processo da nossa fé produz o produto da nossa fé. O processo da nossa fé produz o produto da nossa fé. O que quero dizer com isso é que quando você planta uma semente, amém. Isso inicia o processo no qual o que está naquela semente se manifesta. A primeira coisa que precisa acontecer é que ela deve ser plantada. Agora, há algumas coisas sobre o fato de ser plantada. Primeiro, e quero que todos me ouçam porque acredito que isso vai tratar de algumas questões na alma. A primeira coisa que você precisa fazer ao plantar a semente é deixá-la ir. Você precisa deixá-la ir. Diga comigo, deixar ir. Agora, quando falo sobre isso, você pode pensar que estou falando apenas de coisas positivas. Mas existem algumas sementes. Sementes negativas. Alguém disse algo sobre você há muito tempo e isso se tornou uma semente plantada no seu coração. E isso produziu uma colheita na sua vida. E você não consegue entender o porquê. Você sente que não consegue se livrar de algumas coisas, que não consegue se libertar de certas coisas, quando tudo o que você precisa fazer é simplesmente arrancar a colheita pela raiz.
Dentro de cada semente está o produto final. O que algo vai se tornar está dentro da semente. A única coisa que separa o que é agora do que será depois é o tempo. Existe um velho ditado que diz: o tempo cura tudo. Isso não é verdade. Na verdade, isso é algo muito, muito enganoso, porque o tempo não cura nada. Deus cura tudo no tempo certo. Agora, às vezes leva um tempo para superar algo, para processar, para deixar para trás, para seguir em frente. Eu concordo totalmente com isso. Mas só saiba que não é o tempo que faz isso. É Deus no tempo. Porque algumas pessoas ainda não foram curadas 25, 30, 40, 50 anos depois. Porque achavam que o tempo era o curador. Quando, na verdade, Deus é quem cura no tempo certo. Isso faz sentido para você. Então, o produto final está na semente. Tudo o que você precisa está na semente. Quero que você repita comigo. O que eu preciso está na semente. Eu queria que a gente entendesse isso porque passaríamos o resto da nossa vida, a partir de hoje, plantando coisas. Se realmente acreditássemos nisso, a chave para o meu sucesso em todas as áreas da minha vida, nos relacionamentos, mentalmente, a maioria de nós que lida com. Bem, isso não é sobre mim, mas a maioria das pessoas que lida com ansiedade. E todo tipo de estresse e todas essas coisas. Muito disso é por causa do fato de que, em algum momento, alguém plantou uma semente que agora se tornou uma árvore. Você não está amaldiçoado. Isso não é o que está reservado para a sua vida. Não é que Deus simplesmente disse: vou deixar a vergonha dominar essa pessoa, ou a ansiedade, ou o medo, ou a dúvida. Não, não, não. A única razão dessas coisas estarem aí é porque, em algum momento, sua mente recebeu a semente que agora virou uma árvore crescendo dentro dela. E o problema é que temos uma colheita tão misturada em nossas mentes e em nossas vidas. Mas o produto final está dentro da semente. Mas ele só pode ser produzido quando a semente germina, o que só acontece quando ela é plantada. Às vezes, a coisa mais difícil de fazer é deixar ir. Aquela única coisa que achamos importante. E seja lá o que for que você está tendo dificuldade de deixar para trás, é isso que você considera importante. Se eu quisesse descobrir o que é importante na vida das pessoas, eu simplesmente procuraria saber do que elas se recusam a abrir mão. Isso é o que mais importa para as pessoas, aquilo do qual elas se recusam a abrir mão. Às vezes, você já conheceu alguém para quem a dor era tão valiosa que a pessoa simplesmente não conseguia deixar ir? Elas não sabem o que fazer se não estiverem infelizes. Quero dizer, se elas não estiverem sempre passando por alguma coisa, vocês estão me ouvindo? Tem gente que parece achar que a vida só floresce no meio de todo o drama e caos. Elas não sabem o que fazer sem isso. Elas simplesmente sentem que, cara, a vida está estranha porque hoje eu estou realmente feliz. Eu estou com alegria. E aí começamos a perguntar: Deus, o que está errado? Tanta alegria. Ou então dizemos: isso não vai durar muito. Sabe, acho que se a gente analisasse nossas expectativas, provavelmente aprenderíamos muito sobre nós mesmos. Por que eu espero que coisas tão negativas aconteçam na minha vida? Por que é a minha fé? Você acha que fé é só algo que você coloca em Deus? Não, você pode colocar fé em várias coisas. Isso se chama fé mal direcionada. Bem, você sabe.
Eu só sei que, mesmo que as coisas pareçam estar indo bem, é só esperar alguns minutos ou alguns dias que vai dar errado de novo. Você ainda me ama? A parábola do semeador diz que a palavra de Deus é a semente que é lançada. Diga semeada. Quando você semeia sementes, você começa um processo totalmente novo, no qual a expectativa começa a crescer em você sobre aquilo que você plantou. Mas às vezes estamos plantando sementes e nem percebemos. Veja, quando você fala, está apenas plantando sementes. No começo do ano, o Senhor nos disse claramente, cuidado, porque Ele vai dar atenção ao que falamos com a boca. Vocês lembram daquela palavra que recebemos no começo do ano? Alguns de vocês têm falado certas coisas e devem ter esquecido daquela palavra. Vocês plantaram algumas sementes. Bem, é muito difícil para mim dizer que o melhor ainda está por vir porque eu sinto que tudo está desmoronando. Diga assim mesmo. Alguém aqui está disposto a ser um tolo por Jesus? A dizer coisas radicais e aparentemente bobas que não fazem sentido algum. Quando isso é comparado e medido pelo padrão do caos, da loucura e de tudo desmoronando. Eu lembro quando eu disse que furacões não viriam para cá, as pessoas acharam que eu era louco. E então o que eu disse foi, prefiro ser levado pelo redemoinho, como Elias, acreditando que não vai vir, do que correr, me esconder e implorar para Deus me salvar da calamidade. Se for para eu partir, vou partir crendo. Eu disse, se for para eu partir, vou partir crendo. Agora, as pessoas podem dizer que fui um tolo, mas pelo menos eu parti com fé. Você pode dizer, bom, talvez sua fé esteja na coisa errada. Não, minha fé está no Senhor. Tem um versículo da Bíblia para provar que você pode fazer isso. Tenho sim. Está em Hebreus capítulo 11, e é isso que diz. Ele traz uma lista enorme, exaustiva, de pessoas que viveram pela fé, e então diz o seguinte. Diz que todos eles morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas enxergando-a de longe. Porque normalmente a gente mede nossa caminhada de fé pelo quanto a gente conquista. Mas Deus diz que não é pelo que você conquista, é pelo que você enxerga. Veja, a gente tem que enxergar além da nossa própria vida. Se tudo que eu vejo é a minha vida, então eu não enxergo o legado. E se eu não vejo o legado, por que estou aqui? Eu preciso enxergar além da minha vida. E é aí que está a minha fé. E mesmo que eu não realize isso, eu creio em Deus que alguém vai realizar. Bem, aleluia. Agora, vocês sabem que eu tenho, pelo menos eu achei que tinha contado para vocês, que eu tenho trabalhado nisso. Isso, Manuel. Eu estou chamando de Manuel. É melhor do que manual. Coloque o nome de Deus aí. E uma das coisas sobre as quais estou falando é o princípio da semente. E eu não ensinei nada desse manual. Exceto em Fort Wayne, quando estive lá. Tratei do princípio da criação. Levei 3 dias e acrescentei 2 páginas desde que voltei para casa. Adivinha? Da próxima vez, vai levar 4 dias para isso. O princípio da semente é um dos princípios fundamentais do reino. E se resume a isso, de forma bem simples. O que você semeia? Isso. O que o homem semeia, isso.
ele também colherá. O que o homem semeia. Isso. Então, o que você vai colher? Aquilo que você semeou. Então nos diz que você pode semear muito disso. Ou você pode semear um pouco disso. Se você semear muito disso, vai receber muito mais disso. Se você semear pouco disso, vai receber pouco disso. Mas, no fim das contas, é isso que você vai receber. Então, quero falar rapidinho com você sobre esse misso. Qual é o seu misso? O que é que você está semeando? Eu realmente não gosto de onde minha vida está agora. Bem, você precisa se perguntar o que você tem semeado. Um dia eu estava lendo quando Deus disse que eles tenham domínio. E eu disse ao Senhor enquanto lia isso, não sei, faz uns 3 meses, quando eu estava começando a montar este manual. Sabe, Deus, é realmente interessante que o Senhor veio e nos restaurou esse domínio. O que você pensaria? Seria pelo menos, de certa forma visível, que a evidência disso seria que estamos vivendo de maneira vitoriosa. Eu disse, então por que é que há tantos problemas, mesmo tendo entendimento sobre algo? E ele me disse muito claramente, está no princípio da semente, que as pessoas proclamam de forma diferente do que plantam. Que o nosso plantio é nitidamente diferente das nossas proclamações. Que proclamamos o que sabemos. Declaramos as coisas que aprendemos. Mas não estamos plantando as coisas que realmente esperamos que Deus faça por nós. E o motivo é porque abandonamos completamente o plantio. Se eu me sentasse e perguntasse para você, o que você quer? A próxima pergunta seria, há quanto disso? Você já plantou? O que você quer? Agora, quero que todo mundo pense sobre o que deseja. Todo mundo agora, pense no que você quer. E quando isso estiver claro na sua mente, você precisa decidir que, nesta semana, vai plantar muito daquilo que deseja. Se você quer um negócio de sucesso, então vá servir ao negócio de sucesso de outra pessoa. Mas como eu vou servir a ele se já tenho o meu próprio? Ou talvez você tenha começado o seu próprio antes de você. Seja fiel ao de outro homem, e Deus disse que ele te dará o seu. Veja, os aprendizados existem para que você possa semear. Para que você possa colher. É por isso que sempre precisamos de um campo. Quero te dizer que você deve sempre procurar um campo vazio. Porque você precisa de um lugar para plantar. Veja, não devemos ir atrás das pessoas para colocá-las sob o nosso controle. Devemos olhar para as pessoas como campos vazios onde podemos plantar algo. Deixe-me fazer um investimento na sua vida. Temos muita gente querendo ministérios, mas que não quer servir no ministério de outra pessoa. Temos muita gente querendo relacionamentos, mas que não está servindo no relacionamento de ninguém. Eu digo que seja lá o que você precisa, semeie muito disso.
Quando preciso de cura, semeio muita cura. Procure todas as pessoas que puder. Pegue o telefone e comece a ligar para pessoas da lista telefônica. Oi, eu sei que você não me conhece, mas quero saber como você está. Tudo bem, tem um problema aqui ou ali. Deixe-me orar por você. Não me leve ao pé da letra a menos que você queira. Tudo bem. Mas a gente sempre deveria estar atento, porque aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Estamos semeando caráter e integridade? Esperamos uma colheita de pessoas que venham conviver conosco, nos servir e trabalhar para nós. Esperamos que tenham integridade e caráter, mesmo sem termos plantado nenhuma semente. Quero que você saiba que isso é uma boa pregação, goste você ou não. Quero que você saiba que, se o seu campo está vazio, não há ninguém para culpar. Mas aquele que você vê quando se olha no espelho, não foi ideia minha. Eu tinha algo melhor hoje. Deus quis. Culpe Ele. Você precisa examinar a sua colheita. O que eu tenho ao meu redor? O que está surgindo na minha vida? A gente diz, eu achei que isso era guerra espiritual. Não. Isso é uma revelação do que você estava planejando. Engraçado como a Bíblia diz, se você semeia julgamento, você será. Julgue, para que não seja julgado. Eu só sinto que as pessoas estão sempre me julgando. Jim. Isso não é uma revelação do julgamento severo delas. Vamos lá, alguém aí. Pode ser uma revelação do que você tem feito. Isso é difícil, né? Por isso, quando você não vive desse jeito, vamos lá, se você não planta esse tipo de semente, você não vai ter essa colheita. Agora, vai ter momentos em que as pessoas vão ser maldosas com você. Enfim. A Bíblia diz, o homem que julga a si mesmo não julga ninguém. Alguém aqui quer a senha do Wi-Fi. Ia compartilhar com vocês, mas ela sumiu da minha tela rápido demais. Viu? Todos os seus segredinhos acabam expostos. Não vou dizer quem foi, mas o nome apareceu na minha tela. Eu amo tanto todos vocês. Não é bom saber que somos uma família? Pai, eu te peço que o Senhor me dê isso. E ele diz, eu já dei. Deixa eu ir lá no quintal ver se está lá, porque aqui dentro de casa eu não estou vendo. A gente não consegue encontrar em lugar nenhum. É porque você está procurando no lugar errado. Veja, você está procurando pela coisa que está pedindo para ele. E ele está dizendo, eu já te dei o que você pediu. Mas não é assim. Não tem a forma do que você está procurando. Está na forma de uma semente. Outro dia eu disse para o Senhor, por que o Senhor faz desse jeito? Ele disse, por quê? O tempo que leva para germinar, para se tornar aquilo que você está pedindo, é o tempo que você precisa para amadurecer. Assim, isso não te destrói quando finalmente se torna aquilo que você deseja. Você ouviu isso? Acho que essa é a sabedoria de Deus. Tudo o que você precisa. Bem, Ele já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Isso não é um versículo da Bíblia. Esse não é um daqueles que só te frustra. Ele não fez isso. Tem muita coisa que eu preciso e não estou vendo acontecer. Fala sério, gente. Então, quero dizer, eles disseram,
Também ore por mim. Eu preciso de um carro novo. Você plantou o assento do carro? Eu não disse carro, assento. Eles disseram, bom, o que exatamente isso significa? Deixa eu te ajudar. Posso te ajudar? Coisas bem simples. Você precisa de um carro. Há muitas maneiras de costurar um assento de carro. Você pode abordar qualquer pessoa. Você está financiando o seu carro? Sim. Quero pagar sua próxima parcela. Preciso plantar uma semente. Você quer vir aqui para eu te contar? Sobre os pacientes. Sim, o tempo que leva desde o momento em que plantamos até o momento em que aquilo se torna o que queremos, precisamos de tempo para amadurecer. Assim, quando aquilo se tornar o que queremos, não vai nos prejudicar. Ele disse, preciso de um carro. Se preciso de um, por que daria dinheiro para ele se preciso guardar para o meu? Esse é o tipo de mentalidade que faz você continuar precisando de um carro. Eu simplesmente não acredito nisso. Bem, você pode deixar Deus te dizer o que ele me disse uma vez. Meu carro não estava indo muito bem. Senhor disse, dê o carro. Mas, Senhor, eu preciso de um carro. Não é por isso. Eu aconselhava Deus sobre sabedoria. E aí, adivinha? Eu plantei um carro, e no tempo que levou, desde o momento em que plantei essa semente até o momento em que consegui outro carro, eu precisei mudar, crescer e amadurecer em algumas áreas, para que, quando eu recebesse aquele carro, houvesse um nível diferente de gratidão. Me ouvem? Quando esta igreja precisava de um prédio, nós contribuímos para os fundos de construção de outras pessoas. Posso contar uma conversa engraçada que tive com o senhor? Eu disse, bom, sabe Deus, nós demos. Seria bom se esse lugar pagasse por isso. Sim. Isso é como dar um tapa na cara de Deus pelo que ele fez, não é? Bem, quando ele terminou comigo, era assim que eu me sentia. Ele disse, lembra daquele documento que eles tiveram que assinar quando você comprou este lugar porque eles estavam te dando $1 milhão em patrimônio? Ele disse, você me pediu um prédio e eu te dei prédio e $1 milhão, então é melhor você ficar quieto. Vocês estão me ouvindo? Então, recentemente, o bispo estava chegando ao fim da hipoteca da igreja dele lá em Fremont. Então ela e eu dissemos, vamos entrar nessa também. Ele me falou quanto ainda faltava. Queremos semear uma oferta para quitar o prédio. Então colocamos uma semente na terra. Eu preciso de uma ajuda aqui. Então, minha expectativa é que essa semente vai virar uma árvore e que um dia alguém vai aparecer e dizer, eu quero uma oferta para quitar o prédio, uma semente na terra. Jesus disse, parem de pedir pelo que vocês estão pedindo e orem para que venham trabalhadores para a colheita. O princípio da semente é que não é que precisamos daquilo que queremos, mas sim que é necessário haver trabalhadores fazendo o trabalho da colheita. Quero que meus filhos sejam salvos. Comece a orar pelos filhos dos outros serem salvos. Nem me faça começar a falar sobre eu preciso de dinheiro.
Vocês querem que eu fale sobre isso? Doutora Shirley me deu 3 minutos. Tendo 3 minutos, tenho. Será que consigo 4? Consigo 5? 6. Vou compartilhar algo. Com vocês. Tudo o que você precisa, inclusive dinheiro. Plante. Simples assim. É simples assim. O que você acha disso? Mas tem mais uma coisa sobre isso que eles não sabem. Você orou por um neto e veio a Isabela. Mas antes da Isabela nascer, te fizeram uma pergunta muito importante. Você lembra qual foi a pergunta que te fizeram? Não lembra. Quer que eu conte para você e para toda a igreja? Vieram até você e te pediram para ser algo. Ela orou por um neto. Isabela nasceu e, para conectar a oração dela, eles vieram até ela e perguntaram: você aceita ser madrinha dessa criança? Nem acredito nisso. Esse negócio de padrinho, madrinha, coisa de máfia. Sabe de uma coisa? Eles me ligaram, contaram sobre isso e eu só orei. É nisso que acredito. Nem sei o que você disse sobre orar, mas é nisso que acredito. Deus disse: você plantou uma semente. Olha o que fiz por você. Eu acabei de te conectar a essa criança de uma forma muito especial. Eu simplesmente acredito nesse princípio, porque tudo que Adão e Eva precisavam estava na terra, em forma de semente. Quero que você repita isso comigo. Diga: onde eu estou já está concluído. Veja, você olha para onde está e pensa: cara, isso está tão inacabado. Mas toda a conclusão da sua situação atual está na semente que Deus te deu. Se você começar a plantar, você vai manifestar a conclusão. Todos os amigos que Deus te dá, obrigado. Ele entendeu. Olha, ele pegou essa palavra. Ele pegou a palavra, está transbordando nele. Dá para ver que ele recebeu isso? Pegou essa palavra. Fico feliz que alguém entendeu. Amém. Isso acabou de se tornar uma revelação para ele. Você terminou. Já está aí. Só está em forma de semente. Então, seja lá o que você acredita que o seu futuro precisa, tudo o que você tem que fazer é plantar. Você pode dizer: tá, mas eu não sinto que tenho isso. Você tem, em pequenas, minúsculas quantidades, chamadas de semente. Engraçado como um grão de mostarda pode mover uma montanha, né? Mas o negócio é que o grão de mostarda, por si só, não move a montanha. É o que o grão de mostarda se torna depois de plantado que pode mover a montanha. A semente é insignificante sem o processo. Mas quando você conecta a sua semente, não importa o que seja. Se você quer ter amigos, faça por onde. Plante algumas sementes de amizade. Quando foi a última vez que você bateu na porta do seu vizinho e levou alguns biscoitos para ele? Quando foi a última vez que eles olharam pela janela e viram você cortando a grama deles? Veja, o princípio da semente é que tudo que Deus queria que o homem desfrutasse e tudo que o homem precisava para realmente se sustentar, ele colocou em forma de semente. E tudo que o homem precisava fazer era o quê? Cultive a terra.
O princípio da semente. E, aliás, eu só avancei 2 linhas das anotações sobre o princípio da semente. É tudo o que vocês vão receber hoje, mas é mais do que suficiente. Eu disse, é mais do que suficiente. Eu preciso de ajuda com isso, então plante um pouco. Se você precisa de ajuda com aquilo, plante ajuda com aquilo. Lembre-se disso. Vou dizer mais uma vez isso. Agora, vou lhe dar a palavra de cumprimento. Ok, então temos isso. Todo mundo diga isso. E a palavra de cumprimento disso é esta. O profeta Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, ele disse isto. É aquilo. Aquilo era a semente. Isto é a árvore. Na verdade, estou te dizendo isso. Então você precisa ter um maquilum para ter um misto. Você está me acompanhando? E a questão é que a gente é no misto. Mas quando aquela palavra foi dita pelo profeta Joel, levou um tempo para aquela semente germinar, um tempo para aquela semente crescer. Veja, você agora. Talvez nem esteja vivendo o misto. Talvez você ainda esteja esperando pelo maquilo. Se você não tem nenhuma semente plantada, não existe aquilo. Então você precisa identificar as coisas. Você precisa descobrir quais são os seus. Seus maquilos são as coisas que estão plantadas. E se você plantou o seu maquilo, ele vai se tornar um misto. Se você ainda não plantou esse maquilo, plante. Comece a plantar coisas na sua vida que vão se tornar mistos. Você pode dizer, mas eu já faço isso há anos. Então você precisa cultivar o solo. Onde esse naquilo foi plantado. Você pode dizer amém? Fique de pé. Isso é bem simples, não é? O final está na semente. Está na semente. Eu consigo ver uma maçã dentro daquela pequena semente. E não só vejo uma maçã, doutora Shirley, mas vejo uma maçã cheia de outras sementes. E em todas essas sementes, eu vejo mais maçãs. Quando eu olho longe o suficiente, eu vejo tantas sementes. E eu vejo tantas árvores dessas sementes que eu não consigo conter. Eu não sei você, mas eu estou pronto para o meu cálice transbordar. Não só financeiramente, mas também nos relacionamentos. Intelectualmente. Veja, alguns de vocês não plantaram sementes suficientes em estudo. Estude para mostrar-se aprovado. Quando você passa tempo com ele, está plantando sementes de revelação que virão até você. Eu quero mais disso. Você acha que ir para a teologia vai resolver? Não, porque Jesus não se aprende, ele se revela. Quer ir para a faculdade de teologia? Tudo bem, vá para a faculdade de teologia. Tudo bem. Mas só enquanto você estiver lá, certifique-se de que você o encontre. Tanto quanto você encontra o seu professor. Porque o seu professor só pode confirmar aquilo que você ouviu quando estava com ele. Porque se eu te der uma revelação que eu recebi e você não passou tempo com ele, essa revelação não vai acrescentar nada a você. Ela ainda será minha. Ela só se torna sua quando ele
planta no seu coração, mesmo que tenha ouvido de outra pessoa, deve ser sua. É por isso que a Bíblia diz: compre a verdade e não o venda. Então, todos vocês nesta sala, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Vocês têm tudo o que vão precisar ou desejar. Tudo. Imagine se o povo de Deus dissesse: mal posso esperar para comprar minha primeira casa só para poder doá-la. Por que essa semente? Eu sei que parece radical, só estou dizendo, se você não quer muitas casas, não precisa plantar uma. Mas se você quiser, eu e a Lady Gil tiramos nossa licença de corretor de imóveis para ajudar as pessoas. Em segundo lugar, queremos investir em imóveis. A gente pode comprar nossa primeira casa e plantá-la porque eu preciso de pelo menos 8 dessas coisas. Provavelmente eu não vou conseguir comprar 8 delas. Mas eu sei de uma coisa: se a gente plantar uma, provavelmente vão sair pelo menos 8 dessa semente. Você está comigo? Bom, isso é uma loucura. Olha, o primeiro emprego que eu tive foi para poder plantar um dinheiro na igreja. Eu arrumei um emprego para poder ter uma oferta. E aí, depois que comecei a dar minhas ofertas, passei de trabalhar algumas horas por semana para ter meu próprio negócio com 15 anos de idade. Você entende? Está tudo na semente. Tudo mesmo. Então, antes de você sair daqui hoje, quero que, na sua mente, pense em 3 coisas que você precisa. Ou 3 coisas que você quer, seja lá o que for, só 3 coisas. Relacionadas à família, relacionadas a negócios, relacionadas ao ministério, dinheiro. O que for, pense nisso. Só pense nisso. Ok. Agora que você já tem essas coisas, esta semana você vai perguntar ao Senhor: qual é a semente que eu preciso plantar para isso? Ok, muito simples. Ele vai te mostrar esta semana o que você deve fazer. Pode ser ligar para alguém e orar por ela. Talvez você pense: não tenho muito, mas vou colocar $50 na mão de alguém. Não se preocupe com o tamanho da semente. Você tem crido em Deus pelo seu filho por isso. Ligue para outra pessoa e diga: deixa eu concordar com você pelo seu filho sobre isso. Prefira o seu irmão a si mesmo. Tudo na sua vida já está concluído. Só não se materializou ainda. Ok, entendeu. Beleza. Erga suas mãos diante do Senhor. Pai, eu abençoo essas pessoas em nome do Senhor hoje. Pela palavra da minha boca. O Senhor disse que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Eu declaro vida. Sobre a vida deles, sobre seus relacionamentos, sobre seu dinheiro, sobre seus negócios, sobre seus ministérios. E hoje, ó Deus, eu te agradeço pela revelação de onde está a semente deles. Eu te agradeço pela revelação, Deus, de onde está esse saco de sementes. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor vai mostrar a eles o campo para plantar. Eu decreto sobre cada um deles nesta casa que eles estão por cima e não por baixo, são cabeça e não cauda. Eles são abençoados ao entrar e abençoados ao sair. Eu decreto sobre eles que suas necessidades não apenas serão supridas, mas eu declaro abundância sobre eles, na autoridade do nome de Jesus. Eu decreto que vocês não vão recuar nos dias da adversidade, mas declaro que vocês são aqueles que concluem o que começaram.
Vocês são aqueles que verão a glória do Senhor em suas vidas. Eu decreto que você e sua casa são salvos porque você escolheu crer nele. Eu falo sobre cada um de vocês. Que vocês têm a mente de Cristo e que a sabedoria dele prevalece, tomando domínio sobre o seu pensamento humano limitado. Eu declaro sobre cada um de vocês que, como vocês têm tido fome e sede de justiça, vocês serão saciados. Eu digo, Shalom, Shalom sobre vocês. A paz perfeita dele vai dominar vocês hoje e todos os dias. E à medida que você avança, faça isso com a confiança de que o Senhor já foi à sua frente. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. A Lady Gil vai vir aqui encerrar. Dê uma mão a ela quando ela chegar. Não é essa a mulher mais incrível do mundo? Bem, eu acho que essa mensagem foi realmente incrível. E isso me dá tanto, simplesmente. Expectativa, alegria e esperança, especialmente para essa geração mais jovem que acabou de receber isso. Vocês não devem apenas receber essas palavras que o apóstolo disse. Além de receber, vocês também precisam conceber isso, para que possam carregar e colocar em prática. É que um dia Deus estava falando comigo sobre como, às vezes, a geração mais jovem fica desanimada porque acha que vai colher imediatamente. Eles estão plantando e não veem nada para mostrar. Mas Deus estava me mostrando sobre o processo que acontece quando você planta algo. Primeiro de tudo, não coma a sua semente, porque isso não te traz benefício algum. Não te traz benefício algum. No que ela se transforma, não vou ser gráfico, mas é verdade. Plante suas sementes. O que acontece quando você planta uma semente? Não é só, digamos, uma semente de maçã. Não é só uma maçã que nasce. É uma árvore cheia de maçãs. E aí entra o que falamos na quinta-feira, sobre a poda e as coisas que acontecem enquanto. Nós somos as árvores e também participamos das árvores. A economia de Deus e o reino dele funcionam em níveis que têm tantas camadas, tantas profundezas. Mas Deus pode te mostrar como você é a maçã, como você é a árvore, como você é o fruto, como você é todas essas coisas. Mas hoje o que falamos foi sobre plantar as sementes. Como você pediu ao Senhor esta semana, sinto ou sei que Ele compartilhou algo comigo esta manhã. Foi algo muito prático. E é uma instrução para todos nós. Foi para mim também. Ele disse, quando você fala comigo e ora para mim, você me imagina lá em cima, no céu, e que estou longe de você. Ele disse que não. Ele diz, eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. Ele está sempre conosco. E ele disse, eram eles? Se você o vê no céu, quando está orando para ele, você tem que se imaginar lá também. E é de lá que você recebe sabedoria. Ele disse, estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E eu acredito que, se você está tendo dificuldade para ouvir o Senhor claramente, isso vai mudar completamente sua vida de oração. É algo tão prático, mas foi uma orientação do Senhor para mim. E então ele me disse hoje de manhã que isso é para todos. Só queria compartilhar isso com vocês. Tenham uma ótima semana e façam isso de propósito. Amo todos vocês.